Ô, Kleber, eu não sei se a gente tem aquelas os dois campinhos da mesma tela. Não sei se a produção deixou preparado. A gente ficou faltando isso. Assim que o Thiago Carvalho acabou de falar, fiquei devendo colocar os campinhos até para que o Gustavinho e o Berna pudessem analisar. Então, assim, frente a frente, os times que se enfrentaram agora recentemente pelo Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência, e vão com suas forças máximas, né? Exceto aí o Bastos, o Adrielson, a gente já falou, entra no lugar dele, mas não tem como analisar esse jogo sabendo que os dois vão com as suas tropas de elite. Olha, Cacá, uma opção para mim melhor do que a do Fausto Vera seria a do Otávio, jogando no meio de campo do Atlético Mineiro. Mas o Milito gosta muito do Fausto, o treinou no Argentino Júnior, ajudou o Fausto Vera a vir para o futebol brasileiro, inclusive pelas atuações boas que ele teve na equipe do Bicho, né? Como é conhecido o Argentino Júnior na Alemanha, na Argentina, melhor dizendo. Então, talvez fosse melhor ter o Otávio no lugar do Fausto Vera. Dificilmente ia colocar justamente o Milito que pediu a contratação do Fausto Vera junto ao Corinthians. Né? Exatamente. Então, o cara trouxe o jogador, aí ele precisa justificar, né? Eu vou colocar o cara que eu pedi para contratar, claro, né? Claro. Agora, a pergunta é inevitável. Quem ganhar vai ter a chamada glória eterna, como diz a Conmebol, e, lógico, vai se aproveitar de um momento único, histórico. Seja o Botafogo seu primeiro título, e aí vai entrar muito mais forte com vitamina do Popeye para o jogo para os jogos finais do Campeonato Brasileiro, para tentar conquistar o Campeonato Brasileiro também, à frente hoje do Palmeiras, 3 pontos a vantagem. Mas e quem perder? Então, assim, vai sobrar faísca. O Atlético, com o Milito, tentando demonstrar capacidade. Se perder, fica fora da próxima Libertadores também, porque no Campeonato Brasileiro entregou o campeonato muito cedo. Como é que fica a derrota analisada pelos dois lados aqui? O Botafogo ainda tem uma oportunidade que é o Campeonato Brasileiro. E vai ter um jogo dificílimo contra o Internacional na quarta-feira, independentemente do que acontecer amanhã. Mas entra abatido psicologicamente. Entra, mas é um time que já mostrou que sabe se recuperar emocionalmente. Será? Cacá, ele veio derrubado. Ele veio derrubado para jogar contra o Palmeiras. Derrubado. Tinha perdido a liderança do campeonato há 3 rodadas no final. Sim, Berna, mas se perde 3 dias depois, o Arthur Jorge vai ter que fazer das tripas coração vai ter que ser o Freud para tentar levantar o moral do time. Mas ele foi o Freud para levantar o moral do Botafogo depois de empate contra Cuiabá e Vitória. E Atlético Mineiro. Foram 3 jogos sem vitória. Perde a liderança para o Palmeiras, tinha 6 pontos de vantagem, chegou em São Paulo, ganhou por 3-1. Inclusive, eu acho que tem um precedente aí, né? Inclusive, depois da vitória em cima do Palmeiras, o psicólogo, não sei se você chegou a ver isso, Berna, o psicólogo do Botafogo tirou uma foto com o Arthur Jorge e postou uma foto fazendo assim, ó. Não é o Memphis, não é o Memphis, o Mano Memphis, não. Tirando assim e tirando um barato, falando, olha, vocês vivem falando aqui que o Botafogo é fraco mentalmente, então pega essa. E ele postou essa foto tirando um barato, né? Então você vê que o time se recuperou, é um outro Botafogo, Mas acho que tirou barato do Abel Ferreira, não é? Porque a capa do livro do Abel, Cabeça Fria, Coração Quente, também tem uma coisa parecida com sim, isso. Sim, eu acho que também pode ser, mas eu acho que foi mais direcionado a uma parte nossa aqui que costuma... né? Eu mesmo já disse algumas vezes aqui o ano passado que os caras ficaram abalados mentalmente depois de perder o Campeonato Brasileiro da forma que foi. E eu me coloquei no lugar do jogador, eu também estaria abalado emocionalmente com a derrota do jeito que foi, né? Então eu acho que o Botafogo, mesmo perdendo o título, tem condição. Se der um título brasileiro para a torcida, eu não tenho dúvida que a torcida do Botafogo vai estar muito satisfeita. Também acho. Agora, se o Atlético Mineiro perder esse título, acabou o ano. Não tem o que fazer. Investiu muita grana. E principalmente, Cacá, não é só o título. É a grana, é a premiação que envolve essa final de Copa Libertadores. São 23 milhões de reais para o vencedor, que é 140 o dólar na altura que está, né? 6,6, Cacá.
dá aí 140 milhões de reais de premiação. Não, mas não é só isso. Põe em risco a temporada que vem também, porque fica fora da Libertadores. Claro, exata. Pro Atlético é uma tragédia total perder. Pro Atlético é entrar, ganhar ou ganhar. Não existe perder. O Botafogo, se perder, ainda tem a chance do Campeonato Brasileiro. É isso, Berna? O Gustavinho tá certo. E se perder para o Internacional, a não ser que haja um problema de expulsão e tal, é na bola, porque o time do Inter é muito bom. Então, assim, pode acontecer de o Botafogo perder amanhã. Acho que ele tem um ligeiro favoritismo, mas pode acontecer. O Atlético tem bons jogadores. Vive um pior momento, mas tem bons jogadores, é uma partida só. E detalhe que o jogo do Inter é lá em Porto Alegre. É lá em Porto Alegre. Fora de casa, não é no O Inter Newton está Santos. invicto a 16 partidas. O trabalho do Roger é fenomenal. Fenomenal. Então pode acontecer. E a torcida não queria o Roger lá, né? Porque ele é oriundo do Grêmio, né? Exatamente. Olha aqui, desde 1960, a Copa Libertadores existe e já são 6 finais envolvendo clubes brasileiros.